Olá, colaboradores, sejam muito bem-vindos. Essa é uma edição do Compliance Itinerante. É um prazer estar com vocês. Eu espero encontrá-los todos bem. Como vocês sabem, a gente rodou todas as unidades do sistema FIEP com a nossa ação do Compliance Itinerante, que consistia em 3 momentos em cada unidade. O primeiro momento a gente tinha um bate-papo com os gestores, gerentes, coordenadores, secretários acadêmicos, coordenadores pedagógicos, falando de temas um pouco mais técnicos, Compliance, gestão de riscos, governança, monitoramento e controle. E aí era um papo mais técnico sobre gestão e governança. Um outro momento foi com os elos de cada unidade, e aí na sua unidade existe agora um elo de Compliance. Procure aí na sua unidade qual é o seu elo de Compliance. E quem é essa pessoa? O que essa pessoa faz? Ela é um ponto focal aí que pode lhe auxiliar, pode tirar dúvidas, você pode compartilhar informações, pode dar sugestões. Ela é capacitada para a gente para ter um pouco mais de conhecimento no programa, nas políticas, nos processos, e é uma ponte entre nós aqui da área de governança e todos os demais colaboradores. Então procure aí na sua unidade o seu elo de Compliance. E o terceiro momento é esse aqui, que foi feito presencial em cada unidade, mas é sempre comum que algum colaborador não possa participar. Então a gente está hoje fazendo ele em vídeo para que todos possam assistir a qualquer tempo e fique aí para que a gente possa consultar novamente. E esse é um bate-papo, nada técnico, ele é mais sobre conduta e sobre escolhas, Como fazer melhores escolhas para ter melhores condutas. E esse é o bate-papo que a gente vai ter aqui agora para todos nós, tá bom? Então vamos lá, o Compliance Itinerante, vamos começar falando sobre o que é Compliance, essa palavrinha que a gente tanto fala. O Compliance vem do inglês, vem do verbo to comply, que significa cumprir, estar conforme, seguir leis, regras, normas, regulamentos internos e externos da organização. De forma básica, é estar conforme com regulamentos e regras, sejam eles internos ou externos, certo? Mas para nós, o sistema FIEP vai um pouquinho além disso. Para nós, Compliance é fazer o certo porque é o certo. No fundo, é fazer o certo porque é o certo. Independente se está escrito, se não está escrito, se tem regra para isso, é fazer o certo porque isso é o melhor. Fazer o certo porque é o certo. E a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo dessa nossa conversa. E qual a diferença entre Compliance e programa de Compliance? Vamos desmistificar um pouquinho isso. O programa de Compliance para o sistema FIEP é um conjunto de medidas para favorecer a conformidade, um conjunto de medidas que favorece uma postura ética e transparente nas nossas ações. Então, é você criar esse conjunto de medidas, e aí a gente tem políticas, a gente tem procedimentos, a gente tem treinamentos como esse, que é para favorecer essa conformidade que a gente fala, essa conduta ética, essa transparência. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer qual é esse conjunto de medidas, tá certo? Então, esse aqui é o nosso programa de Compliance, é essa estrutura aqui, é essa mandala que algumas pessoas chamam assim, dividida em 3 ações principais, que são prevenir, detectar e responder, e que ela é fortalecida por 9 pilares, que nós vamos olhar um por um, mas ela é executada por 3 partes principais. Primeiro são pessoas, que somos nós que executamos os processos, nós que fazemos o que é certo ou o que é errado. Então, primeiro são as pessoas, segundo são os processos que essas pessoas seguem, e terceiro, a tecnologia, que é isso que está no centro desse círculo, E a junção dessas 3 coisas funcionando conjuntamente forma a cultura de integridade. Então vamos conhecer esses 9 pilares, começando por prevenir. Quais são os 4 pilares de prevenção? Primeiro, suporte da alta administração. Tudo tem que começar com a alta administração dizendo e fortalecendo o quanto isso é importante para a organização. Então vem do presidente, dos executivos, da média gestão, fortalecendo que esse é um programa importante para nós e que essas atitudes são importantes para nós. Não só dizendo, mas participando ativamente disso. Então, o escopo desse programa, esse treinamento que a gente está fazendo agora, essa capacitação, tudo isso é fomentado e orientado pela autogestão.
Segundo, gestão de riscos, essa é um pouquinho mais técnica, fica mais a cargo dos gestores, envolvem as equipes à medida da necessidade, mas ela basicamente envolve identificar os principais riscos, os principais eventos de risco que tem na organização que podem impactar o alcance das metas, o alcance a efetiva missão, né, execução da missão da organização e mitigar esses riscos. A gente tem um trabalho de gestão de riscos bastante fortalecido na nossa organização e vem se fortalecendo gradativamente. Terceiro, código de ética, políticas e normativos. Então são os documentos onde estão escritos essa conformidade, o que é certo, o que não é certo fazer. E aí mais na frente eu vou falar um pouquinho especificamente deles, tá? O quarto, treinamento e comunicação. Então, esse é um treinamento, é um exemplo de treinamento. Então, vocês vão receber, tiveram treinamentos presenciais, vocês vão receber treinamentos em vídeo, vocês vão receber treinamentos em áudio e também as comunicações. Vocês já devem ter visto rodando nas unidades o Alô Compliance, né? Então, o Alô Compliance, além de ele fazer o trabalho de comunicação, ele também é um trabalho de extensão dos treinamentos. Porque se vocês repararem, a gente não simplesmente comunica, estamos fazendo isso ou aquilo. Não, a gente fala sobre temas específicos, diz o que é, o que não é, como proceder. Então a gente vai dando orientações claras, vai fazendo extensões dos treinamentos mais robustos ou dos normativos para que o conhecimento seja mais disseminado. O terceiro, o quinto agora entrando no pilar de detectar, é o canal de denúncias e investigações. E aqui a gente está falando da ouvidoria e do comitê de ética. Mas ali na frente eu vou falar especificamente deles, tá bom? O próximo é diligências. O que são diligências? São verificações, checagens ou pesquisas de integridade. Hoje nós temos duas. A primeira é a diligência sobre nossos colaboradores mesmo. Todos nós respondemos aquele questionário, né, em que a gente diz se a gente tem parentes no sistema FIEP, somos parentes de pessoas politicamente expostas, né? Se nós conhecemos o programa, aquilo ali é uma diligência de integridade. Hoje a gente faz isso sobre todos os colaboradores, inclusive todos os novos que entram. Respondem esse questionário durante o processo seletivo, já na inscrição, e aí com base nisso a gente vê possibilidades de conflito de interesse. Pessoas que estão dentro de uma mesma hierarquia, de uma linha hierárquica, na verdade, né? E aí isso é uma possibilidade de conflito de interesse, então a gente tem que mexer as pessoas dentro do processo para que não aconteça isso. Ou então pessoas que estão dentro de uma mesma cadeia processual. O que é cadeia processual? Pessoas em que dentro do seu processo passam a parte da sua atividade, passa o bastão para o outro. Então, uma pessoa que efetua uma solicitação de compra não pode ser parente da pessoa que depois vai efetuar o pagamento dessa compra. Então, essa diligência serve para isso. A segunda diligência é de fornecedores. Todos os nossos fornecedores respondem ao questionário de integridade, aí bem mais robusto do que o nosso, com perguntas sobre os sócios, sobre possíveis processos civis ou criminais, administrativos, sobre o programa de compliance que essas empresas possam ter, sobre o cumprimento da legislação e assim por diante. E aí, com isso, a gente faz uma avaliação de risco delas. E a terceira, que ainda não existe, mas vai existir, é a diligência da alta administração, que é um questionário parecido com o nosso, né, para conselheiros e pessoas que não fazem parte do nosso quadro laboral. Indo para o próximo tópico, o próximo pilar, então, é monitoramento e controle. Esse é um pilar importantíssimo para o programa, um dos maiores que tem. Primeiramente, dentro da área de governança, tem um núcleo chamado monitoramento e controle. Como se fosse uma auditoria interna, para ficar fácil de vocês entenderem. E aí esse núcleo, ele faz diversas ações de monitoramento sobre processos. São aproximadamente 40 ações num ano, em diversos processos que envolvem recursos financeiros ou que envolvem mais risco e tal. Além disso, a gente tem aqui a auditoria independente, que todo o nosso balanço contábil, financeiro, patrimonial, é auditado mensalmente por uma auditoria independente de todas as casas e também anualmente. A gente aqui também tem resposta ao Tribunal de Contas em ações cíclicas e outras que são específicas.
A gente também tem aqui respostas à CGU, quando nos é solicitado uma auditoria independente. A gente também tem aqui os portais da transparência, né, que SESI e SINAI tem, vocês conhecem. Então, é um pilar bem robusto, é o pilar que mais monitora a conformidade para que a gente possa tomar as próximas ações, tomar as respostas, que são os últimos 2 pilares. Então, dentro desse programa tudo, o que a gente encontra de necessidades de correção, por exemplo, apontamentos que estão dentro da auditoria, a gente vai tratar no pilar de ação de correção. E as ações, as possibilidades de melhoria, a gente vai tratar no pilar de melhoria contínua. Então, isso aqui resume o nosso programa todo. Mas, Cláudio, isso é muita coisa, né? Eu tenho que saber tudo isso? Não, você só precisa conhecer. Tá? Você só precisa conhecer. Esse programa todo é responsabilidade minha e de minha equipe. Agora, eu vou dar os 4 pontos principais que todos nós precisamos sempre estar atentos, precisamos conhecer muito bem. O primeiro são os normativos, código de ética, políticas e normativos, porque ali é onde está a regra do que é certo e o que não é certo. O segundo são os treinamentos, como este e como outros que vocês vão receber, porque eles detalham esses documentos, eles ensinam claramente o que fazer. O terceiro é a comunicação, ficar atento às comunicações, às mudanças que acontecem, as orientações que vêm. E o quarto é conduta. E aí, daqui para frente, a gente vai falar basicamente de conduta. Os 3 primeiros são para orientar o quarto, que é a conduta. Tá certo? Então são esses 4 pontos que é importante para todos nós. E aí, seguindo, para fechar essa parte de normativos, então, esse aqui é o site da FIEP, mas o site do SESI, do SENAI e do IEL são iguais, tá? No canto superior direito tem esse botãozinho chamado governança. Quando você clica, vai abrir essa tela, tem ali dados de governança e tem um menu lateral. Nesse menu lateral, no botão privacidade, tu vai ter acesso às políticas de privacidade, vai ter acesso ao canal do nosso DPO, então acesso ali para titulares de dados que querem solicitar alguma coisa sobre seus dados é por ali. Também tem a ouvidoria, então todos os canais de ouvidoria estão nesse ícone aqui. E por último, compliance. Quando você clica em compliance, vai ter o texto sobre compliance, algumas orientações, vai ter o vídeo do compliance do ano passado e vai ter os ícones dos documentos. Eu vou trazer aqui os principais documentos que todos os colaboradores têm que conhecer. São esses 4 aqui. O primeiro, o código de conduta, porque é a regra principal. Tudo vem do código de conduta. E aí, nenhum treinamento e nenhuma outra leitura exime a leitura do código de conduta. Nenhum outro documento exaure o código de conduta. Então, é importantíssimo que você leia. O segundo é a cartilha de conduta para colaboradores. Então, ela é muito boa porque ela pega os principais tópicos do código de conduta e as principais políticas. E aí ela traz bem claramente, assim, por exemplo, conflito de interesse. O que é, o que não é, como identificar e o que fazer. Então, para cada tópico, corrupção, conflito de interesse, assédio, ela traz as informações bem certinho. O próximo é a cartilha de segurança da informação e LGPD. Ela dá instruções bem claras para a gente de como cuidar dos dados pessoais e como cuidar da segurança da informação, no mesmo formato, com tópicos claros do que é, o que não é, como proceder. E o último é a cartilha de prevenção ao assédio e à discriminação, importantíssima para todos nós. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, por 3 motivos, né? Primeiro, para a gente não cometer com alguém sem querer, né? Se você não sabe o que é claramente discriminação, você pode cometer com um colega sem saber. Então, para a gente não cometer sem querer, para a gente não ver acontecendo, não perceber e não poder ajudar. Então, a gente tem que conseguir identificar e ajudar. E terceiro, também para a gente não entender como assédio ou como a discriminação algo que não é e não tratar dessa forma e não levar a outras consequências ruins, certo? Então, esses daqui são os normativos. As cartilhas, elas são bem visuais, são cheias de figuras, com textos grandes, assim, então são bem gostosas de ler. Leiam, é importantíssimo. Tá certo? Então vamos agora, acabou o papo técnico, acabou a parte do programa, vamos falar da gente.
Agora vai ser um papo mais individual. Agora a gente vai falar de cada um, né? De mim, de você, tá bom? Então, para começar, por mais que a gente forme um conjunto de medidas muito bem pensado, todo estruturado, nada disso funciona se não tiver colaboração. Lembra que eu disse que no centro lá de tudo estão as pessoas? Então, somos nós que fazemos tudo isso e precisa da colaboração de cada um. É a conduta individual das pessoas que faz com que a coisa aconteça. É a colaboração individual das pessoas que faz com que a coisa aconteça. Se eu não colaborar com isso, isso não acontece. E a gente vai falar um pouquinho agora de individualidade, tá bom? Vamos começar então com esses 3 pontos: conduta, integridade e comprometimento. Concorda comigo que conduta, integridade e comprometimento são individuais de cada um? Particular de cada um? É minha conduta, minha integridade, meu comprometimento. É a partir da minha conduta, da minha integridade, do meu comprometimento que as coisas acontecem. E é assim com todo mundo. Então eu preciso primeiro cuidar de mim. Na verdade, eu só posso cuidar de mim, né? O coleguinha não tem muito o que eu fazer por ele, a não ser pelo meu exemplo. Então a gente vai entender um pouquinho mais esses tópicos e como que isso funciona para cada um. Primeiro norte que eu preciso dar nessa conversa para todos nós são os valores da nossa empresa. Aquilo que é valor para nossa empresa tem que ser valor para nós quando nós estamos atuando, tem que ser valor para nós quando nós estamos no ambiente de trabalho. Não vou passar todos, eles são autoexplicativos, vou só reforçar alguns. Pela indústria e para a indústria, né? Nós sabemos que é por ela que nós existimos, né? É para ela que nós trabalhamos. Então, quando eu estou trabalhando, o que de melhor eu estou fazendo para a indústria? Quando eu estou capacitando o aluno, como de melhor eu estou ensinando ele para o mercado de trabalho? Como de melhor eu estou ensinando ele na educação básica para depois ir para a sua capacitação profissional? O que de melhor eu estou fazendo, né? Quando eu estou fazendo o curso em company, o que de melhor eu estou fazendo para esse aluno? Quando eu estou atendendo num laboratório ou quando eu estou atendendo num projeto de inovação, o que de melhor eu estou entregando de serviço para a indústria? O melhor que eu posso fazer naquele momento. O segundo, gente, é tudo para a gente. Esse não é esse é, claro, muito voltado para nós colaboradores, né? Somos uma empresa de serviço, então grande parte de tudo que nós somos são pessoas, mas é importante lembrar também que aluno é gente, pai é gente, fornecedor é gente, parceiro é gente, todo mundo é gente. E todos devem ser tratados com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, certo? O próximo, integridade e transparência. Esse aqui ele foi remodelado, um valor novo para a gente, justamente para fortalecer o programa, porque esse é um valor para a nossa companhia. Logo, a integridade e a transparência tem que ser um valor para nós colaboradores, né? E o último, inovação e excelência. E aí não tenho nem tanto o que falar, né? SESI, SENAI, FIEP, eles são referências em inovação e excelência no mercado onde eles atuam, né? Nós prestamos bons serviços, nós somos reconhecidos por isso em todas as esferas e é assim que a gente precisa continuar trabalhando, tá? Então esse é o primeiro referencial que eu preciso dar, os nossos valores, aqueles que são o que é valor para a nossa empresa, tem que ser valor para nós quando nós estamos trabalhando. Então vamos lá, próximo norte que eu preciso dar, próximo ponto importante, vamos falar de ética. O que é ética? É muito simples, ética é um conjunto de valores e regras morais de um grupo. Então todo grupo tem o seu conjunto de valores e regras morais. Na nossa casa tem a gente tem o nosso conjunto de regras, no nosso condomínio, na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho. Todo grupo tem o seu conjunto de valores e regras morais. E o que é uma conduta ética? É um comportamento adequado a esse conjunto de valores e regras, comportamento adequado a essas regras que existem. E aí vamos lá, aonde está o nosso conjunto de valores e regras morais? No Código de Ética, né? No Código de Conduta Ética. E o que é uma conduta ética para o sistema FIEP? É um comportamento adequado a esse conjunto de valores e regras que está lá no Código de Ética. E aí, uma dica importante para vocês, lá na cartilha de conduta que eu falei, ela tem 2 páginas, 6 a 4, que fala claramente, ela tem assim, uma página que diz,
conduta esperada e desvios de conduta. Então ela diz claramente qual é esse comportamento adequado para ter uma conduta ética, tá certo? Próximo ponto, próximo tópico importante. Vamos falar de integridade. Eu gosto muito do Chapolin, ele é muito icônico e aqui nessa imagem ele está com uma cara de não contavam com a minha astúcia, né? E ele é muito astuto nessa frase aqui. Ele diz assim: uma vez eu li que se você estiver fazendo algo escondido do seu melhor amigo, é porque você não deveria estar fazendo. Não é verdade? Se você está fazendo algo escondido do seu melhor amigo, que é alguém que você confia, você não tem muito orgulho do que está fazendo, certo? E a gente usa muito essa frase aqui: faça o certo mesmo quando ninguém estiver vendo. Isso é integridade. Isso é o que está escrito no verso dessa camisa do programa aqui nas costas aqui. Não é à toa que está nas costas. Faça o certo mesmo quando ninguém estiver vendo. Isso é integridade. Integridade vem da palavra íntegro, inteiro, o tempo inteiro. Íntegro, aquilo que não é corrompido. Inteiro, aquilo que não é corrompido. O tempo inteiro. Então, ter uma postura íntegra é ter uma postura correta, completa, o tempo todo. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês um pouquinho disso. Nessa imagem, o que vocês fariam? O que você faria? Vamos lá. 5 segundos. Quando eu apresento isso aqui, né, às vezes o pessoal fica meio quieto, mas se perguntar de um por um, grande, vamos lá, 99% das pessoas vão dizer que devolveria a carteira, né, buscaria o dono. Aí o pessoal já deu diversos exemplos, né, coloca no Instagram, divulga não sei aonde, né, leva para a polícia, mas que devolveria a carteira. É quase que uma resposta unânime, porque é bem claro aqui, né, qual seria a conduta certa, qual seria o certo, qual seria o íntegro, né? E aqui, o que você faria? O que você fala para a criança nesse momento da vacina? Um minutinho para pensar. Quando eu fiz essa pergunta para diversos grupos, eu sempre vi a resposta um pouco mais dividida. Às vezes 50-50, ali uns 80-20, mais dividida, porque algumas pessoas dizem assim: não, eu digo que vai doer mesmo, que a vacina dói. E eu digo a verdade, a vacina dói. Outras pessoas assim, a gente diz que é só uma picadinha, né? Porque a gente vê que é uma forma de acalentar, né? De afagar a criança, porque naquele momento se identifica que pode ser melhor, né? Você omitir aquela verdade. Mas vejamos, não é verdade que é só uma picadinha. Dói, não dói? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 2 anos. Ela acabou de passar por todo o ciclo vacinal. Vamos imaginar o seguinte: se a cada situação da vacina eu fosse dizer para ela: filha, não dói, mas dói. Aí na outra vez eu digo de novo: filha, não vai doer, mas dói. Na outra de novo, e assim se repete. Ao final do ciclo vacinal, ela teria 2 certezas. A primeira é que dói, de verdade. E a segunda é que a mãe mente. Porque a mãe diz que não vai doer e dói toda vez. E aí lembra que eu falei sobre integridade? É ser íntegro, inteiro, o tempo inteiro? Eu não posso ser íntegro na situação da carteira e não ser íntegro na situação da vacina. Eu preciso ser íntegro o tempo inteiro. Mas é normal, gente, não é fácil. Nem sempre é claro. As 2 imagens estão aqui para realmente mostrar que nem sempre o certo é óbvio, que nem sempre o íntegro é óbvio. A gente é que precisa parar e pensar. A gente que precisa parar e refletir. E a cada situação dessa fazer a escolha de se a gente vai ser íntegro, né? Completamente íntegro, ou se naquela situação não. Mas toda vez que a gente não é íntegro, toda vez que a gente não é pleno com a verdade, a gente se mostra oscilante. E uma pessoa que oscila não é confiável. E não é isso que a gente quer, não é verdade? A gente quer ser confiável. A nossa empresa também. E é por isso que ela espera que nós sejamos íntegros, que nós sejamos transparentes, que nós sejamos confiáveis. Porque é a soma das nossas condutas, é a soma das nossas ações que formam a conduta da empresa como um todo. A conduta da empresa é a soma mais a sinergia da conduta do todo. Então, uma vez que nós somos mais íntegros,
nossa empresa também é. E veja, esse não é um papo só aqui para dentro. Ser íntegro, integridade, ser transparente, isso é um papo da vida, isso vale para qualquer lugar. Eu dei o exemplo da minha filha. Então, quais são as decisões que eu estou tomando frente às encruzilhadas que eu chego? Veja, são sempre nossas escolhas. As escolhas são sempre nossas. A gente escolhe o tempo todo. Que escolhas você está fazendo? Que escolhas eu estou fazendo? As escolhas que nós fazemos influenciam todos o tempo todo. Nós somos influenciados pelas escolhas dos outros o tempo todo. Que exemplos nós estamos dando com as nossas escolhas? E quais escolhas nós estamos observando nos outros? Escolhas dos outros nós estamos tomando para nós como referência, para fazer as nossas próprias. O que dos outros nós estamos deixando nos influenciar? Como eu estou influenciando e como eu estou sendo influenciado. E aí, para ajudar a fazer melhores escolhas, a gente trouxe 3 perguntinhas simples, bem simples. Então, assim, quando você estiver naquela encruzilhada, você não sabe, na situação da carteira, na situação da vacina ou em qualquer outra que a gente tem o tempo todo, na dúvida, se pergunte se o resultado da sua escolha poderá ser compartilhado com a sua família? Você sentirá orgulho disso, de compartilhar com a sua família? Poderá ser compartilhado publicamente? Você sentirá orgulho de compartilhar o resultado dessa sua escolha publicamente? Para a vida, se a resposta dessas 2 perguntas for sim, muito provavelmente sua escolha é a mais correta, é a certa, é a íntegra. Então segue, né? Segue confiante na sua escolha aí. Veja, são perguntas para a vida, para tudo, não só aqui para dentro. Em qualquer momento você pode usar essas 2 perguntas para tentar tirar sua dúvida. Mas aqui para dentro, acrescenta essa terceira aqui. O resultado da sua escolha está em conformidade com os normativos e a conduta esperada para o sistema FIEP? Porque lembra que eu falei lá atrás que uma conduta, que a ética é o conjunto de valores e regras morais e que a conduta ética é seguir, é um comportamento adequado com esse conjunto de valores e regras? Então, faz essa pergunta, se o que você está escolhendo fazer, se a decisão que você está tomando, se a sua escolha é adequada com os nossos normativos e a conduta que espera aqui para dentro, tá certo? Então, para a vida, para tudo, use as 2 primeiras e aqui para dentro acrescenta a terceira que tenho certeza que vai dar certo. E aí, só para reforçar, o sistema FIEP promove um ambiente favorável e seguro para o exercício da conduta ética, da integridade, do comprometimento. Mas realizar esse exercício é escolha sua, sempre escolha sua. Fazer o certo é a melhor escolha. Esse é o slogan do programa, é o que está aqui embaixo. Fazer o certo é a melhor escolha. O slogan não diz faça o certo, não diz faça a melhor escolha. O slogan não é impositivo, ele é reflexivo. Você, a todo tempo, vai precisar identificar o que é o certo e fazer a melhor escolha. A encruzilhada sempre vai estar à sua frente e a gente também sempre vai estar aqui para ajudar a orientar. Mas faça as perguntas, pense, analise e faça as suas escolhas, tá certo? E as dúvidas vão surgir, é lógico, todos nós temos, isso é novo para todos nós, mas você tem diversos canais, você tem a governança, tem a ouvidoria, tem o Elo agora aí na sua unidade, tem a gestão de pessoas, então procure um dos diversos canais, esclareça a sua dúvida. Na dúvida, não segue. Um colaborador disse uma coisa bem interessante, ele disse assim, a dúvida é um sinal de que eu ainda não cheguei na resposta certa. Eu falei, é isso aí mesmo. Então, se você estiver na dúvida, conversa com outras pessoas e tenta entender qual a melhor forma e aí você dá seguimento. Então, eu disse lá atrás que eu ainda ia falar um pouquinho de ouvidoria e comitê de ética. Em dado momento eu disse que, por mais que a gente faça um sistema muito robusto, ainda assim, tudo depende da conduta de cada um. Cada um faz suas escolhas. E condutas inadequadas podem acontecer. Às vezes nem por escolha, às vezes é desconhecimento, desatenção, mas uma conduta antiética não pode ser permitida. Então, desvios de conduta eles precisam ser reportados, seja ele por intenção ou não intenção, mas ele precisa ser reportado. E é por isso que existe o canal de denúncias, que é a ouvidoria. Então, se você identificar, se você suspeitar
de um desvio de conduta, denuncie. Vá à ouvidoria, tem diversos canais de acesso, lá no link, lá eu falei para vocês, né? Entra lá no link, tem lá a ouvidoria, tem diversos canais que você pode fazer o seu reporte. Se você tiver dúvida, você também pode entrar em contato com a ouvidoria para esclarecer sua dúvida ou entra em contato com a Business Partners. Eu analiso todas as denúncias que nós recebemos por conta do programa de compliance. E aquelas denúncias que são sobre desvio de conduta ética, elas são direcionadas ao Comitê de Ética. Eu sou coordenadora do Comitê de Ética, então eu analiso e auxilio no tratamento, junto com o restante do comitê, de qualquer denúncia que seja de cunho de conduta ética. É importante denunciar. Duas coisas importantes a se lembrar aqui. Você ter conhecimento do desvio de conduta e não denunciar também é um desvio de conduta. Isso está expresso no Código de Conduta Ética. Da mesma forma, você fazer uma denúncia de má fé sobre um desvio de conduta também é um desvio de conduta. Então, não se pode fazer uma denúncia de má fé. Você não precisa, lógico, ter certeza do fato para denunciar. Você tem a ideia de que ele pode acontecer, você tem subsídios, então você faz a denúncia. Cabe ao Comitê de Ética investigar se ela é procedente ou não, mas uma denúncia nunca pode ser feita de má fé. E aí, para orientar não só a denúncia, mas o tratamento do dia a dia, vamos falar um pouquinho de juízo de fato e juízo de valor. Tem aí essa senhorinha, né, com uma cara bem brava, apontando, né, para os outros, julgando as pessoas. Qual a diferença? Juízo de fato e juízo de valor. Juízo de fato é análise sobre o fato em si. E juízo de valor é um julgamento sobre o fato, é uma análise com julgamento. Então, vou dar um exemplo para você. Você pode olhar para mim, vocês não estão conseguindo me ver de corpo todo, mas pelo meu rosto você pode julgar que eu sou magra, certo? Não pareço ser muito gorda. Então, de fato, eu sou magra. Esse é um juízo de fato. Agora, se você olhar para mim e dizer assim, a Cláudia é magra, por isso é bonita, esse não é um juízo de fato, isso é um juízo de valor. Porque beleza é como você julga, é a visão que você tem. Então, a gente nunca deve fazer juízo de valor sobre as coisas, mas a gente faz muito. Eu sei que a gente faz, eu faço, porque a nossa mente é mais rápida do que a gente gostaria. Então, às vezes, você olha uma situação e você presume as coisas. Olha um fato até certo ponto e presume o restante do fato, presume a causa, presume as intenções daquela pessoa. Isso é juízo de valor, e juízo de valor nunca é bom. Geralmente é juízo de valor que leva à discriminação, que leva a separação de pessoas dentro do ambiente de trabalho. Juízo de valor não é bom para ninguém, nem para quem faz, nem para quem recebe. Então, nunca faça juízo de valor. E se você identificar que você está fazendo, que a sua mente está processando dessa forma, não externalize, não verbalize, não mude sua fisionomia, não abra isso para os outros, porque o seu juízo de valor também vai influenciar outras pessoas, tá certo? Eu sei que vocês podem ter dúvidas, então vocês têm o nosso canal está lá disponível, lá no site de compliance, vocês podem falar conosco lá. E aí, para finalizar, eu queria trazer um videozinho para vocês. O videozinho demonstra de como atos simples tornam possível aquilo que parece impossível. Então, a gente vai rodar o vídeo aqui para vocês. नहीं होगा यार। सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। चल चल जाओ, बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी
जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। E aí? Vocês acharam que o menininho ia mexer a árvore sozinho do lugar? Não, né? Não parece que não. Mas perceba, ele não se preocupou com o julgamento dos outros, com o que os outros achavam que ele ia fazer, se estava certo, se estava errado. Ele simplesmente fez o que era certo porque era certo. Fez o que é certo porque é certo. Frente àquela situação, ele julgou que o melhor era ele ir lá e tentar, sem pensar no que os outros iam pensar. E o que aconteceu? O que ele influenciou primeiro? As crianças, né? Que pensam como ele, que sentem como ele, que têm o mesmo sentimento. E ele influenciou as crianças que tomaram a mesma atitude. E depois influenciou os adultos. E justamente o exemplo dele vai influenciando as outras pessoas a destravar o ambiente ali e eles seguirem. É sobre isso que falam as escolhas. A gente não tem noção do quanto as nossas escolhas influenciam as pessoas e do quanto as escolhas dos outros nos influenciam. Então, quais escolhas você está fazendo para influenciar bem os outros? E quais escolhas dos outros você está trazendo para si para lhe influenciar? É sobre isso a nossa conversa. Como as suas escolhas e as escolhas dos outros estão lhe levando a ter uma melhor conduta. É sobre isso a nossa conversa. E é assim que nós devemos seguir, né? Fazendo sempre melhores escolhas, analisando o ambiente, dia após dia, um pouquinho por vez, e a gente vai melhorando cada vez mais, tá bom? Obrigado por estar conosco, espero vê-los em breve, espero estar aí nas unidades em breve, e qualquer coisa, eu e minha equipe estamos à disposição. Forte abraço!